Jesus histórico, ele nunca existiu, né? Porque não existem comprovações. Aliás, todas as comprovações que tentaram foram forjadas. Tentaram mostrar como passíveis, né, de que Jesus realmente teria existido. Então não existem comprovações. E tem um texto, os Diários de Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, ele estava no centro ali dos acontecimentos de Jesus, não é? Diz que ele lavou as mãos para ele não ter responsabilidade sobre aquilo. Então você imagina que, provavelmente, para isso ter chegado até Pôncio Pilatos, que era a figura máxima romana naquele território que estava sendo invadido ali da Judéia naquela época. Aí você pega os Diários de Pôncio Pilatos, que são os diários, ou seja, os relatos, que eles faziam muito isso, né? Naquela época. Não existe um relato nos Diários de Pôncio Pilatos falando de algo parecido com o que está na Bíblia. É isso que a esquerda quer. A esquerda quer que você perca a fé em Jesus. A esquerda quer que você perca a fé na religião, que você perca a fé na igreja, que você perca a fé nos bons costumes, na doutrina. Eles querem que você seja como eles. Eles são ateus. A maioria dos esquerdistas são ateus. Eles têm esse pensamento. Lenin era ateu, Stanley era ateu, o pai do comunismo, Karl Marx, era ateu, as filhas de Karl Marx eram ateias, Xi Jinping, você não sabe a religião de Xi Jinping, né? Eu acredito que Xi Jinping também é ateu. Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte, ele é ateu. O seu pai, Kim Jong-il, também é ateu. O seu avô, que é o fundador do comunismo na Coreia do Norte, também era ateu. E eles querem isso daí. Eles querem implantar o ateísmo na sociedade. E a primeira coisa que eles dizem é o seguinte: Jesus não existe e nunca existiu. Eles sabem muito bem que eles tentando comprovar que Jesus não existiu é um soco que eles dão no estômago da religião. Seja ela cristã, seja ela católica ou seja ela do Islã, o islamismo. Por quê? Porque o Islã acredita em Jesus, mas acredita que Jesus foi um profeta semelhante a Mohammed, que é o profeta Maomé. O Islã vê Jesus assim. Uma boa parte do judaísmo também vê Jesus como profeta. Uma outra parte vê ele como enganador, como mentiroso. Mas uma parte um pouquinho mais séria acredita que Jesus foi um profeta. Um profeta que passou nessa terra e que morreu, mas era um profeta. E se você analisar nos textos bíblicos, os sacerdotes chamavam Jesus de rabino. Rabino significa mestre. Então ele era reconhecido em Israel como mestre. Mestre é aquele que ensina. E era isso. Os judeus, não a sua grande maioria, mas uma parte dos judeus, acreditavam que Jesus era rabino, que Jesus era um mestre. Ponto. Flávio Joséfo, que não era cristão, ele era judeu, ele escreveu em suas memórias sobre Cristo. Só que ele nasceu 30 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. Mas ele escreveu o que ele ouviu de pessoas que viram Jesus e que caminharam com Jesus também. Então ele relatou a caminhada de Jesus e também a caminhada dos apóstolos. Qualquer arqueólogo sério não duvida da existência de Jesus. Seja esse arqueólogo ateu, seja esse arqueólogo judeu, ou seja esse arqueólogo cristão. Todos eles acreditam. Mas tem um porém. Uma boa parte não acredita em Jesus, o Filho de Deus. Não. Eles acreditam, uma boa parte, no Jesus, homem, que veio na terra, que pregou o evangelho e que foi crucificado. Isso eles acreditam. Mas no Jesus, que foi elevado aos céus, aí já é outros 500. Mas a sua existência já é comprovado pela arqueologia há muitos e muitos anos. Mas só que eles tentam fazer com que Jesus nunca tivesse existido.
Mas por quê? Porque eles são contra os bons costumes. Eles agem contra os bons costumes. Eles odeiam tudo que é certo. O cristianismo é a única religião no mundo que é capaz de fazer um homem ou uma mulher que está indo para um caminho errado converter o seu caminho. Como assim? Você vê o cristianismo chegando para um traficante. E o traficante, ele larga o tráfico de drogas e se torna cristão. O cristianismo faz uma reabilitação daquela pessoa que a cadeia ou que o Estado não consegue fazer. Isso é um milagre. Isso é um milagre. O cara é um traficante, o cara mata, o cara rouba, o cara destrói, ele faz e acontece. E quando ele escuta a palavra de salvação, ele se converte e ele se torna a melhor pessoa do mundo em comparação ao que ele era no passado. Você vê o testemunho de Paulo. Paulo trabalhava para os judeus. Ele era um cidadão romano, mas um cidadão romano com costumes judaicos. Ele tinha cidadania romana. E ele aprendeu com Gamaliel, que era o seu mestre, todos os costumes judaicos. E o que eles faziam? Eles perseguiam os cristãos, entravam na casa dos cristãos e matavam os cristãos, tacavam fogo e os cristãos morriam queimados. Mas ele viu Jesus e ele se converteu, ele converteu o seu caminho, mudou e se tornou um pregador do evangelho. Além, ele não estava mais fazendo mal, e sim fazendo bem. E quantos de vocês conhecem que eram assim e se tornaram excelentes pessoas depois que ouviram a mensagem de Cristo? Milhões e milhões de pessoas. Isso aconteceu com várias pessoas. Mas você diz o seguinte, mas espera aí, quando a igreja dominava a Europa, era conhecido como Idade das Trevas. A igreja matava, a igreja destruía, a igreja tacava fogo em bruxa, mas isso não foi o ensinamento que Jesus deixou. Eles fizeram isso porque eles quiseram. Na Bíblia, no Novo Testamento, não vem nada escrito sobre isso, para que você venha matar outras pessoas, não. Só vem escrito o seguinte, se o teu inimigo lhe dar um tapa na sua cara, dê outra face. Em outras palavras, não faça o mal, só faça o bem. Esses são os ensinamentos vivos de Jesus. É o que Jesus deixou. Não isso que muitas igrejas fizeram no passado. Não. Como o Gandhi disse, que Jesus é legal, mas o que estraga é o seu fã-clube. O fã-clube de Jesus que estraga o evangelho, infelizmente. Mas a existência de Jesus foi comprovada pela arqueologia e mesmo ele indo contra isso, esse esquerdista, com certeza é esquerdista, mesmo ele indo contra isso, ele não pode mudar o fato. O fato é que Jesus realmente existiu. Agora, a sua divindade, aí já é outros 500. Aí é questão de fé. Porque até então, a sua subida ao céu não foi relatada, não foi escrita. Aí vale por cada um. Aí é onde entra a fé. Mas Jesus, que andou por esse mundo, filho de José, filho de Maria, e que foi crucificado, esse realmente existiu. Seja você ateu ou não, não interessa. Você não pode mudar o fato. Esse é o fato. Esse é mais um conselho do L'Ami du Peuple, o amigo do povo. Que Deus abençoe. L'Ami du Peuple, o amigo do povo.